Será que tem crente vivo aqui? Amém, tem. Quem dá glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Me conto feliz, irmãos, de estar mais uma hora nona aqui para adorar a Deus. Esse trabalho que tem abençoado muitas vidas na nossa região aqui, né? E está ficando conhecido já, né, irmã Cris? Glória a Deus por isso. Sem perca de tempo, vamos ler a passagem de hoje. Fica em o livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Eita glória! Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Vamos lá. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode ser assentada na glória? Aleluia. Meus irmãos, para entendermos essa passagem, precisamos voltar um pouco. Vamos voltar para o capítulo 1, em que Deus está chamando um jovem por nome de Jeremias. Esse jovem da cidade de Anatote vai receber de Deus uma ordenança, que é profetizar para o povo de Judá. Ele vai profetizar para o povo que estava em Jerusalém, e ele vai ser chamado em um tempo muito difícil. Ele vai ser chamado em um tempo de declínios esses que são declínio político, declínio moral e declínio espiritual. Declínio moral é um povo ruim, é um povo que não faz e nem pratica a bondade com seu próximo. Declínio político é um sistema que é corrompido, um sistema que não acredita e nem ouve a voz do Espírito Santo. E o sistema e o declínio religioso é um declínio em que não é mais adorado Deus. Não é adorado mais o Deus que é o Deus verdadeiro. O Deus adorado é o Deus Baal, é o Deus Astarote, é bezerro de ouro. Eles estão corrompendo aquilo que é de Deus. Eles estão trocando a presença de Deus por bezerro. Eles estão trocando, Crícia, a presença de Deus por postes ídolos. Tem sacerdote que não era para ser sacerdote, tem levita que não é para ser levita e está trabalhando na casa, mas Deus está levantando Jeremias como forte, e nessa tarde Deus está levantando você para pregar a verdade, como Jeremias pregou. Ele está dizendo: Jeremias, eu estou te chamando para essa obra, mas para que, Deus? É para quebrar, para arruinar, para arrancar, para derrubar, mas é só para trazer desgraça a Deus? Não, você vai edificar e você vai plantar. Glória! Segura a mão desse crente que está do teu lado aí, que eu vou liberar uma profecia de Deus. Segura aí e diga: tem profeta do teu lado, tem profeta sendo levantado na consagração, tem profeta sendo levantado em Vila Brasil, tem profeta. No capítulo 2, Deus está mostrando o seu amor para com o povo. Por que, Marco? Porque está se levantando um novo rei. E esse rei é diferente, Daniel. Esse rei é o rei Josias. E ele vai começar a fazer uma reforma espiritual na cidade. Ele está tirando o poste ídolo. Ele está tirando a adoração a Baal. Ele está tirando o sacerdote que não é para estar. Ele está tirando e reintroduzindo a presença de Deus de novo no povo. Só que o povo não quer saber de Deus. O povo quer saber de idolatria. O povo não quer servir a Deus.
e agora eles vão ter que passar por um processo difícil. Esse processo vai machucar, vai doer, vai ser difícil. E qual é o processo? É Babilônia sendo engrandecida. A Babilônia está pegando força para depois começar a introduzir, saquear, para tentar quebrar muro, para tentar destruir. Mas o povo não está nem aí para Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 18 é Deus argumentando e o profeta argumentando, dizendo: eu vou destruir, e o profeta dizendo: não destrói, Deus, dá uma segunda chance. Mas é Deus dizendo: isso está cheirando mal aos meus ouvidos, isso está cheirando mal às minhas narinas, e Deus não estava se agradando daquilo, e Ele está mandando, e o vaso que é Israel começa a se quebrar na mão do oleiro. E eu tenho que te dizer que no capítulo 18 Deus vai nos ensinar algumas lições. Eu aprendo com Deus algumas lições, dentre elas é a lição do vaso e do oleiro. Olhe para cá, porque as primeiras palavras que Deus vai dizer para Jeremias, qual é? É levanta-te e desce. Aqui eu aprendo a primeira lição. Para Deus falar comigo, eu preciso estar levantado. Não quero falar com o profeta que está desposicionado. Primeiro, Jeremias, você levanta. Primeiro você se posiciona, para depois você ouvir. Primeiro eu tenho que me posicionar, para depois ouvir o que Deus quer falar comigo. Desce, Jeremias. Deus está dizendo: agora, Jeremias, você se levantou, chegou a hora de descer na olaria. Chegou a hora de descer na olaria de Deus. E Deus está dizendo: desce. Descer aqui fala de obediência. Só desce quem escuta a voz do oleiro dizendo: está na hora de descer, Daniel. Está na hora de descer na olaria. E quem é sensível está escutando o oleiro dizendo: está na hora de descer, Jeremias. E Jeremias faz o quê? Desce. Como é difícil descer na olaria de Deus para ser tratado. Meu Deus, o profeta está obedecendo, e quando ele chega, o que está acontecendo? Está o oleiro o oleiro está trabalhando. Segura a mão desse crente que está do teu lado de novo. É a última vez que eu peço. Diga para ele: o Espírito Santo está trabalhando. Fica tranquilo, meu filho. O Espírito está trabalhando e está dizendo: está tudo sob o meu controle. Tu não vai ficar desamparado, muito menos nessa prova. Tem oleiro na casa. Oh glória, oh glória. Estou sentindo que o oleiro chegou. Ele está dizendo: os vasos estão na minha mão e eu estou no controle de tudo. Descansa em Deus. Aleluia! Eita mistério. Oh glória. Estou sentindo Deus aqui. Quando ele chega, o oleiro está trabalhando. Ele está vendo o barro em cima da roda. Só que ele não viu uma coisa. Ele não viu que o barro já tinha história. E é isso que eu quero pregar para você hoje. Os processos de Deus nas nossas, na minha e na sua vida. O primeiro processo de Deus é a escolha. Ele vai onde ninguém quer ir. O oleiro, ele vai e ele pisa aonde ninguém quer pisar. Ele geralmente vai na vala, ele geralmente vai no valão, ele geralmente vai aonde ninguém quer ir, no lugar podre. E foi lá que ele me pegou. Ele olhou para mim, olhava para mim e dizia: vai morrer, não presta, não vai, não vira. Mas o oleiro está dizendo: eu ainda tenho esperança nesse barro. Está na lama, está na sarjeta, está na droga, está na prostituição, Daniel. Mas o oleiro não dispensa você. Ele não desiste de mim, ele não desiste da tua casa, ele não desiste do teu filho nas drogas, ele não desiste do teu filho no tráfico. Ele está dizendo: eu escolhi você para minha obra. Glória, isso é lindo. É Jesus, Glória a Deus. Deus está escolhendo o vaso.
Ele vai trabalhar na olaria. Só que depois de ele escolher, ele precisa passar por um novo processo. É o processo da limpeza. Porque ele estava em ambiente sujo. E o oleiro não gosta de ambiente sujo. Ele até vai lá pegar, mas ele quer limpar, ele quer tratar, ele quer modificar o vaso. E ele agora vai passar pelo processo da limpeza. O processo da limpeza é lindo. Tem gente, Daniel, que acha que a pessoa tem que vir e permanecer da mesma maneira. Mas o oleiro está dizendo, quando você vem, você até vem com pecado, pecadinho de estimação, mas Deus está dizendo, está na hora de arrancar, está na hora de limpar o vaso. Está na hora de ser limpo pelo oleiro. É por isso que você não entende. Tem hora que a amizade sai, tem hora que trabalho sai, tem hora que relacionamento sai, tem hora que namorado que não é para ser namorado sai. E Deus está dizendo, eu estou limpando, meu filho. Fica tranquilo que eu estou limpando toda a bagunça. Eu estou tirando tudo que não presta. Estou limpando o vaso. Processo lindo. Agora, depois de ser limpo, ele vai ser submergido na água. Água aqui fala do Espírito Santo. Ele precisa passar por um processo chamado decantação. Ele vai ser agora, depois de limpo, passar da água, ele vai começar a ser pisado pelo oleiro. Pisado pelo oleiro, Daniel. E como dói ser pisado pelo oleiro. Mas precisa ser pisado, sabe por quê? Porque dentro do barro tem uma coisa chamada oxigênio. E isso vai inflar o vaso. Isso depois de pronto, se o oleiro não tirar, vai deixar o vaso estufado. É aquele tipo de crente que fala, eu posso, eu prego muito, eu canto muito. Se eu não pregar, não vira. Se eu não dirigir o culto, não vai dar certo. Se eu não estiver na frente, vai dar errado. Mas Deus está dizendo, eu vou te pisar até você entender que quem brilha aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Deus está dizendo, Daniel, é preciso ser pisado na olaria. Isso vai te deixar mais humilde. Isso vai te mostrar que quem manda é o Espírito Santo. Meu Deus, agora chega um processo que o profeta chega e está acontecendo. Chega o processo da roda e o oleiro está atrás, pisando, e o que está embaixo começa a se movimentar, e em cima a roda começa a mover, e aquilo que era o barro começa a se movimentar junto com a roda. E o interessante é que o oleiro ele vai tomar uma atitude, e a primeira vez que ele bota a mão para trabalhar, ele está colocando uma mão, Daniel, dentro do vaso, para arrancar tudo aquilo que restou ainda, para arrancar aquilo que não presta. Ele está botando uma mão por dentro dos nossos interiores, para dizer, eu coloco a minha mão por dentro, e com a mão de fora, ele está dando a sustentação. Está jogando para cima, Daniel. Sabe o que eu entendi? Com uma mão ele cuida dos nossos sentimentos, e com a outra ele está sustentando a minha casa, está sustentando a tua família, está sustentando a tua vida. Ele vai sustentar, porque ele entende que vaso que é vaso precisa do sustento de Deus. Olha, que coisa linda. O oleiro está sustentando. Meu Deus, como a gente precisa ser sustentado pelo Espírito Santo. Nós precisamos passar na roda. Nós precisamos entender que a roda é um processo em que Deus está moldando o vaso. Aquilo que não tinha forma, começa a ter forma. Aquilo que não tinha solução, e quem olhava dizia, é só um barro, é só um pedaço de nada, vai começar a ter forma. E se o oleiro pisa rápido, faz um vaso rápido. E se o oleiro pisa devagar, faz um vaso mais resistente. É por isso que tem gente que não entende. Você está na roda há tanto tempo, ó, tanto tempo e não saiu da roda ainda. É porque Deus está te lapidando. Deus está te moldando, para que quando você ficar pronto, tu nunca mais volta na olaria. Tu nunca mais vai ser quebrado, na verdade. Tu não vai ser quebrado, porque você vai ser resistente. Segura a mão desse crente que está do teu lado e diga, nessa consagração. Diga forte, diga, nessa consagração,
Tu vai sair daqui mais resistente. Tu vai sair daqui mais forte. Tu vai sair daqui moldado pelo oleiro. Meu Deus. Deus está montando gente aqui, gente que chegou quebrado, gente que chegou para desistir, gente que chegou aqui arrastado, porque trabalho de tarde é só para gente que está precisando, não é para todo mundo não. Tem gente que chegou aqui se arrastando, e é nesse processo que o oleiro está mexendo no vaso, e o vaso vai se quebrar. Olhe para cá, quem quebra o vaso não é o oleiro. Nunca foi o oleiro que quebrou o vaso. A palavra de Deus dizia: o vaso de barro se quebrou. Por quê? Porque não suportou o processo, porque não estava preparado. O vaso, o oleiro nunca quis quebrar vaso nenhum. Para quê? Imagina, eu sou dono de uma vidraçaria e eu estou fazendo vidro lá, eu vou quebrar para quê se eu quero vender? O oleiro está dizendo: eu preciso do vaso bom, eu preciso do vaso íntegro, eu preciso do vaso firme, eu preciso do vaso forte. Deus está dizendo: eu preciso de você firme na minha casa, eu preciso de você firme, porque algo vai entrar dentro do vaso, e a excelência não é do vaso, a excelência é do que está dentro do vaso. E Deus está dizendo: o Espírito Santo está dentro de você, dizendo: quem brilha sou eu, quem manda sou eu, quem faz você ser valioso sou eu. A Bíblia vai dizer que o vaso se quebra na mão do oleiro. Interessante. Nós somos vasos e só nos quebramos porque somos ruins. Se o vaso fosse bom, ele não se quebrava. Nós somos dependentes, nós somos pecaminosos, nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos, e mesmo assim o oleiro não desiste de você. Já percebeu? Era para o oleiro te jogar fora, porque você errou, porque você pecou, porque você caiu, mas o oleiro está dizendo: eu não dispenso a tua vida, eu não dispenso de você, eu não quero te jogar fora, eu preciso de você, eu quero você na minha olaria. É Deus! O vaso vai se quebrar, e quem olha para o vaso está dizendo: não presta, não precisa mais, está quebrado, está machucado, está ferido. Mas Deus está dizendo: eu não desisto, eu não paro, eu vou restaurar o teu casamento, eu vou restaurar as tuas finanças, eu vou restaurar aquilo que você quebrou, eu vou restaurar, porque a função do oleiro é restaurar a tua vida. Próximo processo é um processo difícil. Agora o oleiro, ele vai botar o vaso em um lugar específico para pegar vento. Isso aqui, vento, vai ajudar o vaso a secar. É necessário o vaso passar pelo vento. É necessário o vaso ter que passar por essa fase, porque assim ele vai conseguir ser resistente. Ele precisa resistir qualquer tipo de vento. Ele precisa resistir, e o vento está soprando. E se o vaso não resiste, é um vaso fraco. Volta para a olaria, volta para aquilo que o oleiro estava fazendo, volta para onde Deus te mandou e você saiu, volta para aquilo que Deus está mandando. Deus está dizendo: é necessário estar em contato com o oleiro, é necessário estar em contato constante com o oleiro. Agora o vaso está secando e o vento está batendo. Quem olha para o vaso está dizendo: não vai resistir, não vai resistir, vai perecer, vai cair, vai quebrar, vai estufar. Mas o oleiro está dizendo: resiste, meu filho, consegue, meu filho, vai, mantenha-se firme, meu filho. Deus está dizendo para alguém aqui que chegou quase querendo desistir: o vento está forte, né? A dificuldade está grande, mas o oleiro está ali, ó, só esperando
resiste mais um pouco, consegue mais um pouco, persista mais um pouco. Glória. Próximo processo é o processo da fornalha. É um processo diferente, porque a primeira resistência é contra o vento, agora vai resistir o fogo. Meu Deus, Deus está dizendo, é necessário o vaso entrar no meio da fornalha, é necessário o vaso entrar no meio do fogo do que, Marco? Do fogo do Espírito. É necessário o vaso estar dentro, sendo resistente, conseguindo ali, resistir ao fogo, porque depois dessa fase, o vaso está pronto para ser usado, para ser enchido de azeite, de água, para ter função. Quem olha para esse copo aqui, sabe que dentro dele tem água. Quem olha para um vaso, está dizendo, tem algo dentro. E Deus está dizendo, tem algo dentro de você valioso, que vale muito mais do que água, do que azeite. É a presença do Espírito Santo. Segura a mão desse crente que está do teu lado aí. Segura e libera. O Espírito Santo se faz presente na tua vida. É por isso que você não desistiu. É a presença que nos mantém de pé. É a presença que nos dá direção. É a presença que nos dá o consolo. Olha, quero te dizer, para terminar, que sem essa presença, mesmo você quebrado, mesmo você machucado, quem olha para você, às vezes não dá nada, mas Deus está dizendo, eu confio em você, eu quero você, a obra está aí, e precisamos de vaso de honra. Quantos vasos de desonra temos na nossa casa? Mas Deus está dizendo, precisamos de vaso de honra nos últimos tempos, que não se curvam a Babilônia. E está dizendo, eu vou servir aquilo que o oleiro está mandando. E Deus, no último versículo que nós lemos, está dizendo assim, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na minha mão, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você está na mão do oleiro, e de lá ninguém te tira. Você está guardado pelo oleiro, e nada te tira dessa graça. Eu agradeço a oportunidade.